Vou passar algumas dicas de como preencher o formulário que vai ser a base da construção do plano APPCC para vocês. Essas dicas é para começar a colocar em prática o documento que vai ser a versão final que vocês vão entregar, porque no final dessa disciplina da unidade curricular 9, vocês precisam entregar o plano APPCC pronto. Então, quando vocês preencherem todos os itens desse formulário, esse documento vai estar pronto para vocês fazerem a entrega. Vou pegar o mesmo documento que eu encaminhei para vocês, o arquivo de Word, que é o modelo. Caso você já tenha um pouquinho de domínio em cima da ferramenta de APPCC e você não quer usar aquele modelo de arquivos de formulário que eu mandei do Word, não é obrigatório. Aquilo é um modelo que irá facilitar, porque ele tem todos os elementos obrigatórios. Então, se você quer construir ele de outra forma, desde que tenha todos os critérios da elaboração, não é aquele formulário já pronto da versão qual é o PCC, qual é o perigo, qual é o monitoramento. Não é aquele, tem que mostrar a construção desse documento. Se você ainda não assistiu o vídeo da aula do sábado, não continue assistindo esse vídeo aqui, porque você vai se confundir com o que eu estou falando. Então, não vai te ajudar em nada assistir esse vídeo hoje. Então, para o vídeo e parte para o primeiro vídeo que eu expliquei desde o início, que é a ferramenta de APPCC. Só permanece aqui assistindo quem já conseguiu fazer todas as anotações daquele vídeo da primeira aula de APPCC. Só permanece aqui para quem já está na parte prática montando. Se você ainda não assistiu, vai lá, assiste a aula 1 e essa já é a aula 2. Essa já é a parte de elaboração, tá ok? Nesse documento aqui, vamos para a primeira página. Aqui ele está como formulário para elaboração do plano APPCC. Quando você entregar a versão final, você não pode mais usar o termo formulário para elaboração. Você vai ter que colocar plano APPCC e o nome do seu produto. Digamos que o seu produto seja suco de laranja pasteurizado. Então, você vai escrever plano APPCC do suco de laranja pasteurizado. O anexo número 4, ele vai ser um guia para ajudar a identificar matérias-primas críticas. Não vamos usar agora. O formulário de anexo 5 também é um diagrama decisório. Nós só vamos utilizar para fazer a diferenciação dos PCCs. Não vamos usar agora. Formulário A, você vai inventar algumas informações sobre a sua empresa. É fictício, a gente só está fazendo um modelo, então você pode colocar as informações bem como você desejar. Quais são os itens mais importantes aqui? Você vai fazer a relação de todos os produtos que você elabora na sua indústria. Então, no meu caso, eu vou colocar suco de laranja pasteurizado. Esse vai ser o único produto que eu vou ter na minha empresa. Qual é o destino da produção desse suco de laranja? Se ele é produção nacional ou se ele é produto para exportação. Isso é muito importante. No meu caso, ele é nacional. Tem que colocar a data que você está elaborando isso e tem que colocar a assinatura do diretor ou presidente da empresa. Formulário B, você vai colocar todos os profissionais que atuam na sua empresa. O diretor-geral, o gerente de produção, o operador de produção, o operador de máquina, o operador da qualidade. Tua empresa pode ser bem pequena, não tem problema. Coloque os cargos da sua empresa aqui. Aqui está sobrando 5 caixinhas com a parte do coordenador. Quer colocar mais? Pode.
quer colocar bem pequenininho, também pode. Aqui é simbólico, gente, porque quando vocês forem fazer lá para a empresa de vocês, vocês vão ter que realmente ir lá no RH, pedir esse documento, e esse documento está pronto. A parte que vai ter um destaque para nós. O coordenador, ele tem que ter esse link direto com a direção. Então, aqui ele pode ser um gerente da qualidade. A gestão da qualidade ou da equipe da qualidade, depende de como isso chama na sua empresa. E daí nós vamos colocar assim, ó, ele vai ter duas funções. Ele tanto vai trabalhar nas questões ligadas à qualidade e também será o coordenador do plano PPCC. Isso vai ter destaque, isso eu vou conferir no documento de vocês. Não aparece aqui, mas coloquem data e por quem foi aprovado, que é o diretor ou presidente da empresa. Aqui no formulário C, você vai colocar o primeiro, a função dele tem que ser o coordenador do plano APPCC. Então, aqui pode ser o João. Você pode inventar. Aqui pode ser a Ivete. Ela vai pesquisar perigos, por exemplo. Lembrem-se de quem assistiu a aula 1, aqui tem que ter números ímpares, de 3 a 7. Então, você vai sugeri-los aqui. Coloca a data e coloca quem está aprovando, que é o diretor e o presidente. A partir do formulário D, você vai colocar todas as informações do seu produto. O meu produto é suco de laranja pasteurizado. E eu vou colocar as principais informações. Qual o pH dele, qual a atividade de água, vou buscar a legislação para análise microbiológica dele, quais são os requisitos que precisa ter, se faz análise para mesófilos, se faz análise para coliformes termotolerantes. Eu vou identificar todos os mais importantes. Qual é a forma de uso do meu produto? Eu tenho que escrever todas as principais formas, desde o consumo desse produto fresco, é abrir embalagem e consumir, o consumo do produto misturado a drinks alcoólicos e não alcoólicos, porque ele pode virar uma nova bebida, ele pode entrar dentro de formulações de produtos quentes, eu posso fazer um bolo, eu posso fazer uma torta, eu posso colocar ele numa preparação gelada, ele pode virar uma sobremesa, então eu tenho que colocar os principais grupos. Na embalagem, tem que aparecer todos os itens da embalagem. Se eu estiver vendendo ele na caixinha Tetra Pak, eu tenho que identificar as características desse material. Desde tampa, se ela é rosqueável, com lacre e trava, se ela tem uma barreira de segurança internamente nessa tampa, se o material externo ele está pintado, se eu tenho um material plástico termoencolhível, o que eu tenho externamente nesse material de embalagem. Se eu uso caixa de papelão de embalagem secundária, se eu uso fita adesiva, a famosa fita durex, para fechar essa caixa de papelão, se eu fecho essa caixa de papelão com grampos metálicos de cobre, se eu estou usando um rótulo adesivo na parte externa para identificar o lote, o produto e prazo de validade, tem que aparecer todos os itens de embalagens. Qual é o prazo de validade? Então, o suco pasteurizado, digamos que ele esteja na minha indústria com um prazo de 14 dias, refrigerado. Quais são os locais de venda desse produto? Então, pode ser que eu leve o meu produto só a redes de supermercado, ou ele chegue até panificadoras, lojas de conveniência. Identifique os locais, porque é aqui que a gente vai poder rastrear o perigo também. Quais são as informações contidas no rótulo?
o que realmente interfere para a segurança desse alimento? Prazo de validade, a tabela nutricional, a forma de armazenamento, a temperatura de armazenamento. Quais são os controles durante a distribuição e comercialização? Quais são os critérios mais importantes? Se essa embalagem bater e ela tiver alguma avaria, se essa embalagem ficar fora da temperatura de refrigeração, se essa embalagem ficar exposta ao sol, então você vai dizer o que precisa ser controlado. Temperatura, condição de armazenamento, integridade da embalagem, coloca a data, e aqui vai ser a primeira vez que quem aprova é o senhor João, porque é ele que ficou lá na minha lista como coordenador do plano APPCC. O formulário E é muito semelhante ao anterior, você só vai distribuir, vai colocar lá em cima o nome do teu produto completo, suco de laranja pasteurizado. A minha matéria-prima é só laranja. Eu não tenho ingredientes secos, não tenho ingredientes... Ah, eu vou ter ingredientes líquidos, porque a água vai participar do meu processo. Então, ela entra aqui. Laranja in natura, água. Não tenho outros ingredientes, não tenho aromatizante, não tenho conservante, e vou listar todos os itens da embalagem. Embalagem primária, lembra que tem o invólucro de contato com o alimento, tem tampa, tem rótulo, tem adesivo, tem tinta, tem a embalagem secundária, terciária e, em alguns casos, até quaternária. Coloca a data e a assinatura do coordenador do plano APPCC, e aqui realmente começa o teu momento mais importante de hoje. Você vai montar um fluxograma. Para quem hoje entrou em contato comigo, eu expliquei assim, ó, faça o fluxograma só com as caixinhas. Só coloque as principais etapas, porque inclusive na sequência eu deixo normalmente uma folha em branco para os alunos, para eles detalharem, explicarem em forma de texto cada etapa do processo. Então, tem 2 fluxogramas no plano APPCC. O fluxograma macro, que são as caixinhas das etapas do processamento, e o descritivo do fluxograma. No caso de vocês, eu estou pedindo só o fluxograma macro. Então, você vai fazer recebimento da matéria-prima, recebimento das embalagens, recebimento de água potável. No meu caso, eu vou receber essa água, eu não tenho poço artesiano, então eu preciso fazer recebimento disso. E coloco tudo isso em caixinhas e com as setinhas indicando. Embalagem vai direto para o armazenamento. Água potável, eu também vou ter um reservatório para ela. Matéria-prima laranja in natura, pode ser que eu encaminhe isso direto para o processamento ou eu tenha um reservatório de 1 dia, no máximo, para manter esse produto. Na sequência, eu vou ter que ter uma etapa de seleção de laranjas. Depois eu posso ter uma etapa de lavagem de laranjas. Depois eu posso ter uma etapa de sanificação. Depois eu posso ter uma etapa de corte e extração do suco. E assim por diante, tá? Vocês vão pesquisando e vão montando o fluxograma de vocês. Digamos que aqui eu feche lá até... Eu tenho que chegar no produto final embalado. Pensa que aqui eu estou fechando o caminhão lacrado lá na expedição. Eu tenho que montar todas as etapas que eu preciso nessa minha indústria. E eu tenho que mostrar onde entra a água. Aqui, por exemplo, na etapa de lavagem, essa água que foi para um reservatório vai ter um dosador de cloro, vai ter uma etapa que eu vou coletar para análise dessa potabilidade da água, e ela vai entrar com uma seta direto aqui na lavagem. Então, eu indico o momento que entra no fluxograma.
eu vou colocar todas as etapas. Digamos que eu tenha tido, ao total, 10 etapas, né? Simbólico aqui. Essas 10 etapas precisam entrar nesse formulário. Então, quando você chegar no formulário G, H e I, você vai detalhar todos os perigos. No formulário G, olha aqui em cima que está escrito ingredientes e etapas de processo. Ingredientes aqui entende-se todos os elementos que participam da produção, então é matéria-prima e tudo que entra. Então, no meu caso, laranja in natura. Qual é o perigo biológico? Pesquisei em artigos científicos e descobri que na laranja, durante a colheita, pode ter presença de salmonela. Qual justificativa? Aconteceu uma contaminação no campo. Então, aqui é falha das boas práticas agrícolas. Severidade e probabilidade, depois eu ajudo vocês. Vamos pensar na primeira etapa. Na salmonela, na laranja, continuei pesquisando e descobri vários artigos que colocam que na laranja pode ter contaminação por Staphylococcus aureus. Esse Staphylococcus também está vindo lá da etapa de colheita e carregamento. Então, é problema de higiene de manipulador, mas é lá no campo. Então, continua sendo falha das boas práticas agrícolas. Digamos que eu encontre aqui 6 situações de perigos biológicos para laranja. Você vai colocar cada perigo em cada linha. Terminei de analisar a laranja, vou conferir no meu fluxograma. Qual é a primeira etapa que eu tenho no fluxograma? Porque todas essas etapas vão precisar aparecer aqui. Então, a primeira etapa lá é recebimento da laranja. Que perigo biológico vai ter dentro da tua indústria, ali onde é que o caminhão encosta e aonde as laranjas serão descarregadas? Tem alguma contaminação biológica ali? Então, tenta imaginar pessoas, equipamentos, veículos, fluxo de ar e outras situações. Digamos que você perceba que tenha novamente a possibilidade de salmonela. Então, vamos lá. Salmonela SPP. Digamos que essa salmonela está chegando porque lá na sua indústria é um ambiente semi-aberto, ele é coberto, mas ele não tem isolamento, o caminhão encosta e descarrega, então você tem presença de muitas aves. Então, aqui você tem uma falha de controle de pragas na sua indústria. Só por isso que você tem salmonela, porque tem fezes de pombos, fezes de aves, fezes de passarinhos que podem estar contaminando. O caminhão entra, passa por cima dessas fezes, leva para dentro, você tem transpalheteira, você tem outras coisas, tem fluxo de ar, esse vento pode permitir com que essa bactéria saia do chão e permaneça no ambiente e chegue até as laranjas. Então, você vai listando etapa por etapa, e se na etapa de recebimento você encontrar mais uma contaminação biológica, você vai colocar aqui. O que você vai classificar como contaminação biológica? Tudo que afeta a saúde das pessoas. Salmonela provoca doença? Sim, ela é classificada como patogênica. Staphylococcus aureus transmite doença? Sim, ele produz toxina e causa doença nas pessoas. A mesma coisa você vai fazer para perigos físicos e a mesma coisa você vai fazer para perigos químicos. Você vai pesquisar na matéria-prima, na embalagem e em todos os elementos que participam do teu produto. Depois você vai indo etapa por etapa para você detalhar aqui, tá bom?